pessoal! Nesse vídeo será realizada uma entrevista com o professor Jackson sobre algumas afirmações e curiosidades que foram levantadas em entrevistas que realizei pelo WhatsApp com algumas pessoas que moram em cidades da região metropolitana de Fortaleza. Nessas entrevistas, eu conversei com essas pessoas sobre suas percepções políticas, sobre como elas veem e pensam o funcionamento político de sua realidade. Uma realidade que é marcada pelas relações próximas entre moradores e políticos. Nisso, dentre as perguntas que fiz a essas pessoas, eu questionei elas sobre como elas definem a democracia. E muitas disseram que a democracia nada mais é do que a população escolhendo seu representante. Então, eu queria que fosse explicado nesse vídeo o tipo de democracia que funciona no Brasil. A afirmação de que a democracia é basicamente a população escolhendo seus representantes está correta. Na história da humanidade já existiram vários tipos de sistemas políticos que foram considerados democráticos e, de fato, a característica mais saliente dos sistemas democráticos em vigor na maioria dos países, inclusive no Brasil, é a eleição de representantes. É por isso que o sistema político existente no Brasil é chamado de democracia representativa. Já existiram outros tipos de regimes políticos considerados democráticos que não tinham eleição de representantes. Então, quando as pessoas têm a percepção de que o que há de mais característico da nossa democracia é a eleição de representantes, essa é uma percepção correta. Mas, além das eleições, existem várias outras características importantes para um sistema ser considerado democrático. Uma das outras características mais importantes é a liberdade de expressão. A liberdade de todas as pessoas expressarem suas opiniões sem, é claro, caluniarem outras pessoas e sem mentiras. A pessoa pode emitir sua opinião, pode dizer se é a favor de algo, se é contra algo, mas liberdade de opinião não é o mesmo que liberdade de inventar histórias falsas. A lei brasileira ainda proíbe, por exemplo, que as pessoas expressem racismo. A democracia pressupõe que todas as pessoas têm os mesmos direitos e deveres, todas são iguais perante a lei. E o racismo pressupõe que uma pessoa é superior à outra, o que contraria o princípio de igualdade da democracia. Outra característica que é necessária para uma sociedade ser considerada democrática é a liberdade de associação. As pessoas, se quiserem, têm que ter liberdade de formar partidos políticos, porque uma pessoa vai ter mais chance de fazer com que suas ideias se transformem em políticas públicas se ela se aliar a outras pessoas com ideias parecidas, se ela se organizar com outras pessoas. Então, se as pessoas tiverem direito de votar, mas não tiverem direito de se organizar para difundir suas ideias de uma forma mais eficiente, se as pessoas não puderem se organizar, elas vão ter um poder menor de, por exemplo, convencer outras pessoas a votarem nos candidatos que elas acham que são os melhores. Ainda sobre como essas pessoas enxergam a democracia, tiveram alguns comentários sobre o fato desse sistema ser um sistema falho e hipócrita. Nisso, eu considero importante ser comentado sobre e apontar que termo parece ser mais adequado de se utilizar, considerando, é claro, a democracia que aqui funciona e suas características, como foi explicado anteriormente. A percepção de que a democracia é um sistema falho ou um sistema hipócrita também está correta. A palavra falha é melhor do que hipócrita porque a democracia não é uma pessoa. Mas nós podemos dizer que o sistema é falho porque a democracia ideal, ou seja, aquilo que as pessoas gostariam que ela fosse, é um regime ou um sistema de organização da política em que todas as pessoas teriam condições de participar igualmente das decisões que são tomadas no governo e no legislativo. Ou seja, em que todas as pessoas teriam capacidade de influenciar igualmente o que o governo iria fazer e a elaboração das leis. Isso não acontece. Nós não temos aqui um problema de percepção da realidade porque o sistema realmente é falho. O problema é que se nós olharmos a história da humanidade, a história dos países nos últimos séculos, não encontramos nenhum regime político mais democrático do que as democracias representativas mais democráticas do mundo atual. Existem propostas de sociedades mais democráticas do que a democracia representativa, mas na prática, as tentativas que já aconteceram de produzir regimes políticos diferentes resultaram em situações em que as pessoas tinham ainda menos influência sobre a elaboração das leis e sobre as decisões governamentais do que atualmente. Então, a democracia é falha porque não garante que todas as pessoas vão ter a mesma capacidade de influência
mas as outras tentativas que já ocorreram costumam falhar nas outras características que eu já mencionei, que são liberdade de expressão e liberdade de organização. Sabendo um pouco sobre o que essas pessoas pensam da democracia, eu perguntei a elas sobre o papel que elas acreditam ter nesse sistema. A maioria disse que é um papel que se baseia somente no exercício do voto. Então eu considero importante que seja comentado aqui outras práticas que podem caracterizar esse papel. O papel das pessoas é basicamente o exercício do voto. Esse é o papel principal, mas temos que ver que para a pessoa votar, ela precisa se informar. Votar não pode ser só chegar na urna, digitar um número qualquer e pronto, terminou sua missão. Tem que ser mais do que isso. Para a pessoa contribuir para a democracia funcionar bem, ela precisa se informar sobre as propostas dos candidatos, se informar sobre a biografia dos candidatos, para saber se aquele candidato em que ela pretende votar vai realmente cumprir as promessas, ou pelo menos tentar cumprir as promessas. Ela precisa se informar bem para ver se não está sendo enganada, porque um candidato pode ter um discurso que diz que vai fazer algo que parece com o que a pessoa considera correto, mas na verdade isso vai ter um resultado contrário aos interesses do eleitor. Então, o papel do cidadão é votar, mas votar conscientemente no que está fazendo. Ele tem que votar consciente do que está fazendo. E isso não é suficiente. Para a democracia funcionar bem, a pessoa não pode apenas digitar o número na urna a cada 4 anos. Ela precisa acompanhar o que o governo e os legisladores estão fazendo durante os 4 anos. E caso esses representantes políticos comecem a se distanciar daquilo que a pessoa considera que é o correto, então é papel do cidadão protestar. E é para isso que existe a liberdade de expressão. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham entendido o que foi apresentado aqui e obrigada pela atenção de vocês.